Bom dia, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, pedindo aos nossos amigos espirituais que ampliem o nosso olhar para essa prece tão importante que todos nós a proferimos, mas nem sempre compreendemos o seu grande legado, o seu grande papel na vida de cada um de nós. Nós vamos hoje encerrar, com os últimos dois itens, está faltando, o sexto e o sétimo, e vamos fazer a leitura convidando a todos a manter o pensamento elevado para que possamos fechar um raciocínio sobre a questão tão importante que compete a cada um de nós vivenciarmos. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossa tendência viciosa, nas quais nos mantém para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos os criamos, infringimos as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível, senão aquele que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Queridos amigos, para nós é extremamente rico a compreensão do Pai Nosso, para que ela não seja uma prece mecânica, automatizada, mas que possamos, através deste estudo, dessa compreensão, sentir a sua grandeza, o envolvimento que traz a todos, para que possamos sentirmos fortalecidos como filhos de um Pai amoroso, bom e justo. E assim, estendendo essas vibrações aos irmãos enfermos, aqueles que se encontram em nossos lares, nos hospitais, que todos sejam amparados pelo seu amor. E nesta manhã sublime,
voltamos a mais uma vez te pedir, Jesus, olhe pelos nossos irmãos do Oriente, de onde tanto amor saiu para a humanidade. Hoje vemos tantos destroços que saem dos corações e dos pensamentos dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que sintamos sempre a alegria de estarmos juntos com Deus, nosso Pai. Meus queridos amigos, é importante que a gente compreenda bem o que é essa prece para nós, quando Jesus, no seu amor infinito, veio nos ensinar: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus está mostrando para nós o valor da vontade de elevar sobre as questões do mundo, para que as nossas conversas sejam uma conversa íntima com Deus, apresentando a Ele todas as nossas esperanças de progresso e também, muitas vezes, as nossas queixas, a quem rogamos o amparo, compreensão, mas não podemos cair nas lamentações que tantas vezes nós atiramos, justamente por não compreender o valor de tudo aquilo que Deus emana de nós, emana para nós. Nós, na condição de filhos necessitados, nós precisamos cada dia mais trabalharmos com o nosso pensamento e a inteligência, a fim de que nós possamos vencer a nós mesmos. Quando aqui Kardec coloca: dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Jesus, em outro momento, ele nos convida a orar e a vigiar. A vigilância é a atenção dos nossos pensamentos em relação aos seres que muitas vezes pululam à nossa volta sem que a gente possa perceber, nos inspirando ainda a fazer as coisas contrárias ao bem. Estes são espíritos imperfeitos que muitas vezes se encontram encarnados na Terra e mesmo outros desencarnados que, observando as nossas vibrações, eles são atraídos por nós mesmos. E aqui o Evangelho nos diz que a causa primeira do mal está em nós. E é verdade, a causa primeira está em nós porque nós não dimensionamos o valor do amor e também o valor da nossa responsabilidade, que todos nós temos enquanto filhos de um Pai amoroso. Nós sabemos que Deus cuidará sempre de nós, mas Ele também tem nos dado muitas oportunidades para que a gente possa aprender a refletir nas nossas ações. Nós não estamos mais numa infância espiritual. Então, quando Jesus nos conclama, através da prece, o entendimento da existência de Deus, nós vamos ver que Ele não oferece motivos para as nossas distrações, as nossas tentações, que muitas vezes somos influenciados. Nós precisamos perguntar para nós mesmos qual é a causa que vive em nós e que ainda nos traz tanta obscuridade. E nós vamos ver que são as nossas imperfeições, aquele estado que ainda não conseguimos, justamente por não vivenciarmos as lições verdadeiras do Evangelho, como a porta estreita. E nós, influenciados pelas questões do mundo, caminhamos para uma porta larga. E a porta larga, ela está sempre, como se a gente visse, ela está sempre aberta para todas as influências que nós acabamos de receber. E é preciso dirigir os nossos esforços veementemente
para que a gente possa solidificar em nós um desejo de fechar as portas de nossa ilusão, de fechar todas as portas que têm nos arrastado e que nos dá direito de comungarmos com espíritos impuros. E aí nós vamos ver que a força desses espíritos, eles interferem na nossa conduta, até no nosso pensamento. E nós sabemos que Deus não criou o mal. O mal foi criado por nós. Nós compreendemos que tudo aquilo que Deus nos ofereceu foi a liberdade para que eu pudesse construir a minha caminhada. Não é possível que a gente enxergue tanta luz e vivemos com os olhos fechados. Cada um tem que ter o olhar para as aspirações divinas que movem o seu pensamento. E aqui ele diz assim: Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz de nossos anjos guardiões e bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Quantas vezes nós pedimos e nós somos amparados, mas nós não queremos. Nós temos uma vontade enfraquecida e nós acabamos cedendo diante das dificuldades que surgem à nossa vida. Então, o mal não é a obra divina, o mal é nossa obra. O mal é uma construção que nós realizamos efetivamente por não fazermos o bem, por não engendrarmos em nossa alma a força para remover essas dificuldades que estão dentro de nós. A prece, meus irmãos, não é uma receita mágica. A prece é uma rogativa, é o alimento. E quantos espíritos amigos que nos auxiliaram na reencarnação, no planejamento reencarnatório, nada podem fazer, porque nós estamos de olhos fechados e ouvidos tapados. Quando nós vamos falar das leis, que é a verdade, observar essas leis, quando nós fizermos isso verdadeiramente, vivenciarmos as leis, sentir a força dela, nós vamos dissipar o mal que está dentro de nós. E se isso acontece, nós também dissiparemos o mal que está à nossa volta. E todos aqueles que relacionam conosco sentirão a força do amor, a força do bem, das boas vibrações. É assim que nós estamos aprendendo a mudar o nosso pensamento em relação ao progresso. E hoje nós atingimos um patamar aqui na Terra de que a escolha, ela é individual, ela tem o conhecimento da lei da liberdade, mas não existe liberdade plena. Existe liberdade com responsabilidade. Então, nos cabe a observar bastante o que nós temos feito com essa liberdade que nós temos, que Deus nos concedeu, para que nós fizéssemos melhor uso das nossas escolhas, do nosso pensamento, do livre-arbítrio. Então, nós vamos ver que quando verdadeiramente nós, como espíritos, sentirmos a força da lei de Deus em nós, nós vamos ver que o mal vai desaparecendo, como ele já desapareceu de outros mundos, que também eram mundos que tinham as dificuldades semelhantes à nossa, e hoje, aqueles espíritos que uma hora que habitam, eles têm um outro olhar, eles são avançados, eles já não estão mais pensando no mal. Então, o mal não é uma necessidade fatal para ninguém. E não parece irresistível senão aqueles que a ele se abandonam com satisfação. Nós vamos, então, agora ler a última parte da prece, que assim seja. Veja bem o que é assim seja, e não amém. Presta atenção
O que Kardec fala? Praz a nós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita, sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feita segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa. Porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Não nos dirigimos essa prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência e, em particular, por, com certeza, nosso espírito, ele não termina a frase, pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. É importante saber agradecer, é muito importante saber agradecer. E assim seja, quer dizer, Senhor, faça o que for de melhor para nós, que cumpra os seus desejos e não os nossos, porque o nosso olhar é muito restrito e muitas vezes ainda preso às questões do mundo, e o olhar divino é um olhar amplo da sabedoria infinita. Então, nós vamos ver a riqueza do Pai Nosso quando todos nós precisamos lançar um olhar mais profundo naqueles que nos ofenderam, para que nós possamos ver e comparar sempre as vantagens que recebemos com aqueles que eles vivenciam. Então, nós precisamos compreender que não é possível que a luz do universo apenas nos ampare. Ela ampara a todos, para que todos possam, especialmente aqueles que estão à margem do sofrimento maior, todos são amparados. Então, nós precisamos também sentir a força da paciência e compreensão para ajudar a obra divina, ajudando a nós mesmos. Isso é grandioso. Então, quando fizeres o Pai Nosso, lembre-se que, ao encerrar, ao agradecer a sua prece, encerre ele com assim seja. Seja feita a sua vontade. Que os seus desejos em direção a nós se cumpram, Senhor. E não muitas vezes o nosso olhar ainda tão doente, tão material, continua rogando, sem saber nem sequer o que nos é dado a saber. Nós agradecemos por estarmos juntos nesta manhã, estudando essa oração tão grandiosa, e que todos nós, sob a tutela de Deus, nosso Pai, possamos agradecer 1000 vezes, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela bênção da vida, pelas oportunidades que nos são concedidas e especialmente, Senhor, pela prece que nos sustenta e nos alimenta. Que Jesus olhe por todos nós. E nesta hora do passe, sejamos agraciados pela sua misericórdia. Que os espíritos amigos possam trazer do laboratório divino, da natureza, os recursos que mais necessitamos. Que o passe seja o fortalecimento de energias. E assim, Jesus, rogamos pela fluidificação das águas, para que elas possam se transformar em medicamentos para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que a paz e a esperança seja constante no pensamento de todos os nossos irmãos, que nesta manhã ora conosco. Queridos amigos, recebo o carinho, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que Eurípedes os agasalhe, agora e sempre, que assim seja.